Gente amada do Senhor, esse é o último domingo de novembro e nós caminhamos, e numa necessidade sem igual, no tema luto e enfermidade, obtendo consolo ao coração. Como de manhã eu utilizei a ampliação disso usando o sofrimento ou gratidão no sofrimento, eu queria poder fechar com a mensagem hoje, mostrando algo em 3 textos. Como eu preciso ser objetivo, eu peço que os irmãos prestem atenção. Os 3 textos estão no Novo Testamento. E sabe o que todos eles vão ensinar? Aquilo que é o mais importante fruto do sofrimento. Nós buscamos consolo porque sofremos. O luto e a enfermidade são coisas terríveis que gritam em nossa alma a necessidade do consolo. Fazem parte do sofrer. Mas, biblicamente, e para nós podermos fechar isso, eu gostaria de que nós aprendêssemos isso, o mais importante fruto do sofrimento, a partir dessa mensagem. Meus irmãos, eu disse antes de orarmos pelos nossos pequeninos, sobre o mais importante fruto do sofrimento. Eu vou ler os textos. Eu gostaria que você mesmo assentado, com reverência, prestasse atenção neles, para você já começar a compreender, na iluminação do Espírito Santo, qual é esse que eu estou chamando, na verdade a palavra de Deus vai chamar, como mais importante fruto do sofrimento. Até para respondermos à pergunta, por que Deus, na sua soberania, de acordo com a sua vontade, o beneplácito do seu querer, Ele ordena nessa vida terrena que o seu povo passe por sofrimento? E a resposta é, para que o mais importante fruto do sofrimento seja produzido na vida do seu povo. Em primeiro lugar, abra comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versos 7 a 9. Hebreus 5, versos 7 a 9. Não é uma frase inteira, uma perícope completa, não. Eu quero só o ensino. Então eu peço que você preste atenção. Hebreus 5, de 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem é o centro desse texto? O Senhor Jesus. Ele aprendeu a obediência por conta daquilo que ele sofreu. É o que o texto diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ver agora, não o Senhor Jesus, mas a ação do Senhor Jesus num dos homens que Deus usou para o seu reino, como um apóstolo nascido fora de tempo, segundo as palavras dele mesmo. Atos capítulo 9, 2 versículos, o 15 e o 16. E ouça, aqui é Jesus falando para um outro servo chamado Ananias, quando este foi encontrar então o chamado Saulo de Tarso. O seu nome hebreu,
porque Paulo de Tarso era o seu nome grego ou romano, se você assim preferir. E Deus falando, ou o Senhor Jesus falando a Ananias, que estava com receio de encontrar este Saulo, o perseguidor da igreja, este fariseu que tinha o desejo de aniquilar toda a cristandade iniciante, ele ouviu do Senhor as seguintes palavras, Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor Jesus falou isso para Ananias em relação ao nosso conhecido apóstolo Paulo. Qual é o centro aqui? Sofrer por viver para Cristo, sofrer por obedecer em seguir o nome de Cristo. O último texto agora é um outro apóstolo, e ele liga as duas coisas, ele fala de Cristo, dos sofrimentos de Cristo e dos nossos, e o que o sofrimento tem que produzir. 1 Pedro capítulo 4, versos 1 e 2 apenas. 1 Pedro capítulo 4, versos 1 e 2. Primeira Pedro 4, versos 1 e 2, diz assim a palavra: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro aqui pontualmente junta as duas coisas. Ele fala de Cristo, que a obediência da obra de Cristo aqui na terra serviu para ele livrar do pecado e, portanto, nesse sofrimento, obedeceu à vontade do Senhor. E aí Pedro faz esse paralelo. Aquilo que vimos ser dito do apóstolo Paulo, aquilo que o autor aos Hebreus falou do Senhor Jesus, ele agora aplica aos seus ouvintes, ou melhor, os seus leitores dessa primeira carta, aqueles cristãos iniciantes que já estavam sendo perseguidos por sua fé, e ele coloca: vocês, no tempo de vida de vocês, vocês devem também obedecer, a partir do sofrimento de não mais se entregarem às vossas paixões e desejos, mas sim para fazerem a vontade do Senhor. O sofrimento tem esse poder de produzir o fruto mais precioso, o fruto mais absoluto, que nós não podemos desprezar: obediência. Vamos orar pedindo isso para nós? Santo Deus, lemos Tua palavra, ela é inerrante, ela é infalível. Eu dependo do Teu Santo Espírito para aplicá-la ao nosso coração, então eu imploro que na alegria de estarmos aqui Te adorando, sabendo que muitos de nós, todos na verdade, têm passado em algum grau sofrimento, por favor, acalenta com consolo nosso coração nesse ensino, que os sofrimentos não são por si só algum capricho de Tua parte, longe disso, ou apenas um sofrer pelo sofrer, também longe disso. Tira de nós os entendimentos mundanos, ilumina-nos claramente para compreendermos que sofremos, que temos provações, lutas e dificuldades, porque o Senhor está nos quebrantando a fim de nos tornar obedientes a Ti. Faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou deixar você livre. Ou você me segue prestando atenção e eu vou voltar a Hebreus 5, depois
partilharei rapidamente Atos 9 e me concentrarei em 1 Pedro 4. Eu não vou pedir para você abrir, eu peço que você preste atenção. Eu peço que você observe, porque são textos pesados. Num dos comentários, na verdade, num dos ensinos de teologia sistemática, e eu revisitei o meu antigo professor, que também me ensinou teologia sistemática, o doutor Heber Carlos de Campos, o pai, porque naquela época eu e o filho dele estudávamos juntos lá, e evidentemente algumas aulas, na boa parte, 1/3, na verdade, da minha teologia sistemática, foi através da instrumentalidade do reverendo doutor Heber Carlos de Campos. E revisitando um dos seus livros, foi muito interessante ele escrever exatamente sobre esses 3 textos, como são complicados e difíceis de expor, e o pregador tem que ter muito cuidado para não transferir à igreja um ensino errado. E quando eu fiquei nessas palavras e pronto, não é? Eu já tenho um pavor de não falar o que a Bíblia diz, e isso todo o pregador precisa ter. Você imagina depois de alguém, um doutor em teologia sistemática, te relembrar isso. E é o caso de Hebreus 5. Hebreus 5, esse trecho, concentra sim, falando do sacerdote incrível, sacerdócio, aliás, incrível, monumental, o mais alto, que é o de Cristo em relação a tudo que a Bíblia ensina. E nesse contexto vem e diz: o Senhor Jesus, Ele nos dias terrenos da sua obra, e aqui o autor aos Hebreus no capítulo 5, aqui de 7 a 9, ele está resumindo toda a vida de Jesus, mas especificamente o momento do Getsêmani, naquele jardim onde ele convida os seus discípulos a orar, aonde ele está entristecido até a alma, onde ele clama, é onde é relatado nos evangelhos que o Senhor Jesus suou gotas de sangue, tremenda era a intensidade da sua angústia. Por quê? Porque ele iria tomar o cálice da ira de Deus. É o Senhor Jesus, eu falei isso rapidamente pela manhã. O Senhor Jesus, Ele vem para nos salvar com a sua entrega substitutiva por nós na cruz, para pagar o preço do pecado, sim, mas Ele tinha que viver exatamente cumprindo a aliança de obras que o nosso primeiro pai, Adão, não cumpriu em Gênesis 3. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, o chama de segundo Adão. Romanos, Paulo também vai falar, o Senhor Jesus nessa vida terrena vem exatamente para obedecer e na sua obediência conquistar, dar a nós, nos seus privilégios, isso é, na sua justiça, nos justificar, na sua espiritualidade, nos tornar santos, na sua piedade, nos tornar filhos e filhas do Senhor. Então, nos dias da sua carne, naquele momento, antes da morte na cruz, ele buscou ser livre da morte. Aí você pensa, peraí, mas ele morreu. Sim, o que ele pediu é, ressuscita-me. A morte não pode ser a derrota final. Aliás, o Senhor Jesus venceu a morte. Quando ao 3º dia ele ressurgiu, portanto, provando que o Pai aceitou a obra, a obediência, porque toda essa questão de sacrifício e morte de cruz, e a limitação da humilhação do Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade em figura humana, tudo isso não era para Satanás, não era porque, como são preciosos os seres humanos, não, é porque Deus é o autor de toda a história, era para Ele. A necessidade de vingança, a necessidade de sangue derramado, a necessidade de apaziguar a ira de Deus, era por causa de Deus. E o Filho foi entregue. O Senhor Jesus clamou para que o seu lado humano, totalmente homem e totalmente Deus, o seu lado humano, não cedesse às tentações. Em Mateus 4 você lembra disso. Aonde Adão sucumbiu,
O Senhor Jesus venceu. Aonde Adão não creu na palavra, o Senhor Jesus só usou a palavra. E é maravilhoso o paralelo de Mateus 4 e Gênesis 3. Por isso que em Hebreus o autor aqui coloca, embora sendo filho, e você vê que filho está com letra maiúscula, o autor aos Hebreus está se referindo à segunda pessoa da Trindade mesmo. Embora ele sendo o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Espera um pouquinho. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele estava plenamente livre de pecado, ele nunca pecou, sempre santo. A luta de Jesus contra a tentação era real. Aliás, o autor aos Hebreus vai falar isso em outros lugares. E de fato, como aquele que viera ao mundo para fazer a vontade do Pai, o Senhor Jesus enfrentou vitoriosamente todos os desafios, cada vez mais difíceis, cada vez tentando atacar a sua integridade, culminando na vergonhosa e dolorosa morte na cruz. Mas Cristo foi vitorioso, obedecendo a Deus até o fim, ou como repetimos biblicamente, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Essa vida de obediência aprendida anula a desobediência de quem? De Adão. Porque Cristo não sabia obedecer? Não. Ele obedeceu para anular, repito, a desobediência de Adão. E isso qualifica Cristo para servir como sumo sacerdote eterno. Eterno. O Pai olha para o Filho quando ouve nossas orações, quando recebe nossos cultos. Eu vou repetir uma frase que em sermões passados eu já usei. Quando o Senhor Deus olha para a cruz, vê você. Mas quando o Senhor Deus olha para mim, olha para você, irmão pecador redimido, Ele vê o Filho dele, o Cristo bendito. Então Ele vê alguém que recebeu os méritos do Filho. Ele vê alguém que Ele vai fazer perseverar até o fim e receber em glória eterna, porque o Filho fez essa obra. Ele obedeceu por conta do sofrimento. Olha o verso 8 de novo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E no verso 9, fala uma outra coisa complicada, porque Jesus não precisa ser aperfeiçoado, mas o autor diz, e a tradução do original é essa, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna, para quem? Para todos aqueles que lhe obedecem. Sabe qual é o entendimento aqui? Muito claro. Isso não significa que Jesus, é claro, finalmente se tenha tornado sem pecado, visto que ele sempre foi sem pecado, mas que ele terminou o curso de sofrimento que lhe fora proposto, incluindo a morte sacrificial. Havendo feito isso, ele foi aperfeiçoado, ou seja, estabelecido como totalmente apropriado para ser sumo sacerdote. O Senhor obedeceu até o fim, fruto do sofrimento. É por isso que o final do verso 9 em Hebreus 5 é importante. O autor da salvação eterna, o Cristo bendito, é autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Você quer saber a marca? No meio da sua luta terrena, tribulação, provação, enfermidade, luto, todo tipo de sofrimento, você quer perceber a marca da ação de Deus de maneira terrena nessas lutas para você, mostrando que você é um cristão? É quando no meio e por causa dos sofrimentos, você aprende a obedecer. Existe uma coisa que Cristo fez, que nós precisamos sempre aprender a fazer. O Senhor Jesus, em algumas vezes nos evangelhos, ele disse assim: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outro lugar, eu não vim aqui estabelecer minha vontade, mas executar a vontade daquele que me enviou. Você está ouvindo o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, o Redentor, o Cordeiro Santo que voltará, se submetendo à ordem do Pai, passando por sofrimento,
para demonstrar obediência. Então, aqueles que se dizem salvos, redimidos, foram tornados tais para obedecer. Veja se não é isso agora, quando você lê o verso 9 novamente, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque recebemos a capacidade sobrenatural dele. Então sim, você está sofrendo e você não entende por quê, então definitivamente hoje nós vamos entender o fruto principal é a sua obediência, como foi com o nosso Redentor, perfeito, pleno, que de nada precisava e que podia nos deixar em condenação eterna, mas com grande amor nos amou, apesar de estarmos nós mortos em delitos e pecados. Ele fez isso. E agora, por causa do sofrimento dele, nós obedecemos. Então, você precisa olhar a sua vida. Bom, o apóstolo Paulo, Atos 9 agora, ele foi um luzeiro. E tem vezes, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, tem vezes que nós idolatramos alguns personagens bíblicos, né? Irmãos do passado, irmãos da Escritura. Mas você precisa lembrar quem era Paulo. E o Senhor Jesus não estava se vingando quando falou para Ananias o que você leu em Atos 9, nos versos 15 e 16. Não era uma vingança, ele perseguiu o meu povo. Lembra como Jesus, de sobressalto, assustando a montaria do Saulo de Tarso, fazendo-o cair literalmente do cavalo, como ele falou: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Talvez você olhe agora Atos 9, 15, 16 e diz: o Senhor está vindo com vingança, porque o Senhor pode, nós não. A palavra do Senhor, e Paulo aprendeu isso, está registrado em Romanos, ele relembra o Antigo Testamento, que Deus disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós não nos vingamos, nós entregamos a situação ao reto juiz, e o reto juiz não vai brincar. Mas aí você olha e pensa: verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Dá vontade de dizer que Deus ia amassar Paulo. Paulo foi muito mais do que amassado. Ele foi totalmente trucidado. Eu lembro do reverendo Hernandes, naquela lista que ele fala, eu até peguei no comentário, mas eu ia pôr aqui, não, deixa o Hernandes pregar, tantas mensagens dele no mesmo texto no YouTube que você já decorou, que Paulo sofreu em Filipos, apedrejado em Listra, e aquela lista, e ele fala com aquela eloquência, eu não consigo fazer isso. Então, eu prefiro lembrar das coisas da Escritura. Ele foi enviado para os gentios, amados, o Paulo. Pedro era apóstolo para os judeus, foi assim que foram classificados. Mas Paulo também pregou muitas vezes para judeus, em sinagogas, ele sempre começava assim, mas ele foi especialmente para uma batalha onde era de suicídio mesmo. Porque quem iria acreditar? Alguém que saiu de uma grande religiosidade já estranha, o judaísmo, apresentar uma nova, totalmente incomparável a qualquer outra religiosidade da época, da ocasião. E sabe o que é interessante? Quando Jesus disse a Ananias que esse importava, eu vou separá-lo para que ele aprenda a entender. Vou ler o texto de novo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Na vida do apóstolo Paulo, ele foi infligido de sofrimentos. Aquele que fez sofrer muitos cristãos, ele entendeu o peso de por que as pessoas se entregavam até a morte por causa de Cristo, porque ele aprendeu a viver assim, a partir dos seus próprios sofrimentos. E eu acho majestoso quando você vê a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do verso 23, existe a seguinte lista: Paulo dizendo:
Aqueles outros apóstolos são ministros de Cristo? Ou os falsos profetas entre os coríntios são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí ele diz, em trabalhos muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. E aí começa a lista mais horrenda, que não chama a atenção de ninguém querer seguir a Cristo. Presta atenção. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos em rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, e além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O Senhor Jesus o colocou como servo sofredor, à semelhança do nosso Redentor, para que ele compreendesse que para obedecer, ele deveria seguir como Cristo seguiu, um só Senhor, uma só ordem, uma só determinação. É por isso, amados, que nós sofremos. Nós precisamos ser moldados. E agora fica claro o que Pedro disse à sua audiência do cristianismo iniciante. E agora sim, se você quiser, deixe aberto 1 Pedro 4, versos 1 e 2. O nosso sofrimento, e é isso que você precisa procurar enquanto você está na batalha do sofrimento. Você precisa procurar se o fruto principal está sendo produzido. Qual é esse fruto? Obediência. A semelhança do nosso Redentor, como ele fez, por exemplo, com o apóstolo Paulo, e agora, nesse fechamento, eu vou chamar de aplicação, que Pedro faz para os nossos irmãos da igreja primitiva e, portanto, para nós. 1 Pedro 4, 1 e 2. Veja, Cristo sofreu na carne, ele diz. E aí ele fala, armai-vos, isto é, preparem-se, utilizem das mesmas ferramentas ou das mesmas armas, para não mudar aí o verbo. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Qual foi o pensamento do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 2. Ele se limitou em figura humana. Ele se humilhou em obediência. A primeira coisa que o sofrimento nos faz é nos tornar humilhados. Porque o seu poder, suas decisões, sua capacidade não consegue de forma alguma mudar o histórico desta luta, desta provação. Já perceberam? A gente sofre mesmo. Você é humilhado. Cristo Jesus se humilhou para obedecer ao Pai. Então sim, considere no meio do seu sofrimento quão inútil nós somos. E por isso tem que nos empurrar para mais perto do Senhor, não o contrário. Os sofrimentos mostram que devemos obedecer mais, depender mais, crer mais. E aí mais oração, mais jejum, mais conhecimento da palavra. É isso que Pedro está dizendo no verso 1. Vamos nos armar com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. É claro que, de novo, semelhante ao autor aos Hebreus, Pedro não está dizendo que Jesus tinha pecado, mas a obra dele fez com que todos do povo do Senhor, que foram redimidos e resgatados, e que continuam a ser, pela obra gloriosa, salvadora de Cristo, deixam o domínio do pecado. E talvez Romanos 6, o capítulo 6 de Romanos, seja o melhor para explicar isso, depois você relembra lendo em sua casa. Porque o poder majestoso que nos torna cristãos, que nos faz converter-nos, crermos nele, é porque o pecado não mais domina. Preste atenção. O pecado nunca dominou o nosso Redentor, na vida terrena e muito menos agora, de novo à destra do Pai.
Mas nós nascemos em pecado. Nós vivemos como consequência da desobediência e quebra da aliança de obras por conta do nosso pai Adão e Eva. E nós não conseguimos fazer nada diferente. Mas vem o Senhor Jesus, e Ele nos libertou do domínio do pecado. É João, na primeira carta, que diz que nós não vivemos mais na prática do pecado, porque Cristo nos guarda, e por consequência, o maligno não nos toca. Peraí, mas eu sou pecador, mas o pecado não te domina. Isso significa que a ação poderosa do Espírito Santo santifica você. Então você pode obedecer, obedeça. O sofrimento é para desnudar das suas forças, da sua capacidade, do seu orgulho, para tirar todo o obstáculo, a fim de que você só possa fazer uma coisa: obedecer a palavra do Senhor, crendo nela, se fortalecendo por ela, perseverando por causa dela. O sofrimento vai e tem que produzir isso. Pare de olhar para os outros lados. Perdemos tempo, eu já perdi muito tempo, imagino que você também, quando nós desistimos de ficar focado no que a Bíblia ensina e começamos na autocomiseração. Oh, pobre de mim, oh, por que isso comigo, oh, vida, oh, azar, e ficamos no desespero. Lembra do Salmo 13, hoje de manhã? Davi. Mas antes de terminar aqueles 6 versos, o que Davi fez, como ele foi recobrado pelo Espírito Santo de Deus. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito bem. Mas a situação dele no Salmo 13 não foi mudada, ali pelo menos não. O sofrimento tem que ser encarado por crentes que desejam maturidade espiritual para ver uma coisa: Senhor, que mais obediência o Senhor quer me ensinar com essa limitação, com essa luta. Por isso, amados, e para terminar, o verso 2 é a aplicação de Pedro, em 1 Pedro 4, do exemplo de Cristo. E aí ele coloca: para que no tempo que vos resta na carne, no nosso tempo de vida, nós, povo do Senhor, nós não temos mais que viver de acordo com os nossos desejos ou paixões dos homens. Nossa vontade própria. Você e eu somos cheios de vontade. Temos muitos desejos e coisas a realizar. Temos. E coisas que você não fica perguntando para o Senhor ou lendo na Escritura se isso é ou não a vontade dEle. Vai por mim. Nós fazemos isso. Muitas vezes. Só que aí, quando vem a luta, o problema, a dificuldade, você sofre mais porque não sabe o porquê e não entendeu que o Senhor quer produzir obediência a partir da sua provação. Você está obedecendo mais? Há quanto tempo você está nessa luta? Você já chama de luta crônica? No caso de alguns é. Você está olhando e sofrendo, o seu sofrimento é real. Por favor, não entenda, em nenhum momento da mensagem, nem esses textos estão dizendo que o sofrimento não produz dores, é tudo fantasia. Não, o sofrimento é real, e as dores são reais, e as emoções quebradas também. Eu quero que você pense, essa tribulação, essa luta, já tem produzido que frutos de obediência da tua parte para com o teu Deus? Se ainda nada, vamos pensar no pior cenário, então você ainda está, como Pedro está advertindo, está andando conforme as suas paixões, não está andando segundo a vontade de Deus. E aí é simples, irmão. Como simples, pastor? Fiquei chateado agora. Não, para de ficar chateado, por favor. O que um crente que está pecando deve fazer? Pedir perdão ao Senhor. Se arrepender, porque a obra que Cristo fez, que eu já falei muito nesse sermão objetivo, cobriu você e todos os seus pecados, e não tem como o pecado mais derrotar ou separar você dele.
É a ideia mentirosa que Satanás continua a jogar na sociedade. Não, a obra de Jesus sobre você é completa, total, plena. E não vai ser quebrada, não vai ser jogada fora. Você precisa entender, mas eu estou sofrendo. Para obedecer mais. Ei, é triste. Vamos sofrer até o último dia de vida. Ah, pastor, eu não vou aguentar. Vai sim, porque o teu Redentor reina. Porque Ele sustenta você, e Ele não mente conforme a tua palavra. As pessoas, a palavra dele, as pessoas mentem, eu minto, você pode mentir, mas o Redentor não. E portanto, entenda, qual é o fruto, eu tenho que parar, qual é o fruto do sofrimento? O fruto mais importante? Obediência. Guarde os textos, relembre-os. Quer ser um estudante da Bíblia mais profundo? Leia o capítulo todo. Leia todo o contexto. Mas entenda, o sofrimento que estamos vivendo agora tem um propósito, e esse propósito é nos fazer obedientes. Vamos orar. Eu peço que a igreja fique de pé, por favor. Deus eterno, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos deixa nas trevas e nos ilumina pelo conhecimento da tua palavra. Louvado, adorado seja o teu nome. Glória a ti, Jesus. Faz com que, ao olharmos nossos sofrimentos, estejamos mais atentos e preocupados em ver a obediência sendo produzida por nós, quebrantados e moídos pelo sofrimento, para fazermos só a tua vontade. Em nome de Cristo, que nós rogamos e clamamos, cumpra a tua palavra em nós.